eu tenho uma palavra para compartilhar com a amada igreja. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, escrito por João capítulo 10, versículo 27. Amém? Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. O tema da mensagem de hoje é 5 características das ovelhas de Cristo. O tema da mensagem dessa noite é 5 características das ovelhas de Cristo. Com base no texto que nós acabamos de ler, a primeira característica das ovelhas de Cristo é que as ovelhas de Cristo, elas ouvem a voz de Cristo. A primeira característica da ovelha de Cristo é que elas ouvem a voz de Cristo. E eu quero iniciar te perguntando se você tem ouvido a voz do Senhor. Observe bem que no mundo existem muitas vozes. No mundo existe a voz dos homens, existe também a voz do maligno e, consequentemente, também existe a voz de Deus. E quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do maligno ou ouvir a voz dos homens, nós estamos sujeitos a nos perder. E é exatamente por conta disso que o Senhor Jesus, ele diz: olha, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Por quê? Quando a ovelha de Cristo escuta a voz de Cristo, ela não vai se perder, porque Jesus, ele é o caminho. Então é necessário que nós venhamos ter o máximo de cuidado com o tipo de voz que a gente tem ouvido. Às vezes, até mesmo a voz dos nossos pensamentos podem nos conduzir de uma maneira errada. Quantas vezes nós não pensamos bobagem? Quantas vezes a gente não pensa besteira? E por isso que é necessário que até mesmo a voz do nosso pensamento, em alguns momentos, seja deixada de lado. Porque a voz que tem que prevalecer sobre as nossas vidas é a voz de Deus. Quando o Senhor Jesus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, esse ouvir vai além do escutar. Quando Jesus fala, elas ouvem, ele está dizendo: olha, as minhas ovelhas me obedecem. Porque esse ouvir está associado ao obedecer. Então, é de característica de uma ovelha de Cristo não somente ouvir, mas obedecer à voz do Senhor. Obedecer. Então, quando eu te perguntei se você tem ouvido a voz de Deus, é como se eu também estivesse te perguntando: você tem obedecido à voz do Senhor? Porque o que adianta se ouvir, entrar por um ouvido e sair pelo outro? Não basta só ouvir a voz de Deus, irmãos. É necessário obedecê-la. Imagine se Deus falasse com você, se Deus falasse comigo: não vá por esse caminho.
eu escutei, mas eu não obedeci, não adiantou de nada. Então, se eu sou ovelha, eu tenho que não somente ouvir a voz de Deus, mas eu também preciso obedecer a voz de Deus. Amém, irmãos? Obedecer. Bate no seu peito e diga assim: eu preciso obedecer a voz de Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor por isso? Então, eu poderia falar para você: olha, tome cuidado com as vozes, porque no meio dessas vozes, você pode ouvir uma voz que está te direcionando em um caminho errado. A voz do maligno é uma dessas vozes que não quer ver o nosso bem. As vozes dos homens também é uma dessas vozes, porque nem todos os homens querem o seu bem, nem todas as pessoas querem o meu e o seu bem. Se existe alguém que almeja o melhor para nós, esse alguém é Deus. Então a voz de Deus tem que ser ouvida por nós. Amém? Precisamos ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Amém? O tema da mensagem dessa noite é 5 características das ovelhas de Cristo. A segunda característica que está no texto, o Senhor Jesus disse: olha, elas ouvem a minha voz, e lá no finalzinho ele diz: elas me seguem. Então a segunda característica de uma ovelha de Jesus é que essa ovelha segue a Jesus, segue a Ele. Quando nós falamos de alguém seguir alguém, às vezes a gente pensa que seguir é só andar atrás de alguém. Mas quando o Senhor Jesus fala que as minhas ovelhas me seguem, esse seguir vai além de andar atrás. É como se o Senhor estivesse falando: as minhas ovelhas, elas vivem da mesma maneira que eu vivo, elas andam da mesma maneira que eu ando, elas seguem os meus passos, elas seguem os meus caminhos. Então, se você é uma ovelha do Senhor, você vai seguir os caminhos do Senhor, você vai seguir os passos de Jesus. Não é simplesmente seguir a distância, seguir de longe. Não, é seguir os exemplos que foram deixados por Jesus, seguir o estilo de vida de Jesus. Você sabe por que nós somos chamados de cristãos? No original, a palavra cristão significa ser semelhante a Cristo. Então as ovelhas de Jesus, elas procuram viver uma vida semelhante a dele. E quando nós olhamos para a nossa vida, nós estamos seguindo a Ele como Ele quer? Porque as ovelhas do Senhor seguem a Ele. O próprio Senhor falou: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e as minhas ovelhas me seguem. Você tem seguido a vontade do Senhor? Você tem seguido os planos que Deus tem para a sua vida? Você tem seguido a palavra de Deus? Talvez, irmãos, eu possa te dizer que em algum ponto nós teremos dificuldade. Haverá coisas que nós teremos dificuldade para realizar, mas não é porque enfrentaremos dificuldade em um ponto ou outro que nós temos que deixar de viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Com esforço, com a ajuda do céu, a gente vai conseguir, irmãos. Com a ajuda do Espírito Santo, a gente vai conseguir. Mas nós precisamos seguir aquilo que Jesus deixou de ensinamento.
a bondade, o amor, uma vida cheia do Espírito Santo, seguir a Jesus de perto, irmãos. Precisamos seguir a palavra de Deus. Repita assim comigo: Senhor Jesus, me ensina a te seguir. Diga: Senhor Jesus, me ensina a viver uma vida que te agrada. Amém? Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. O tema da mensagem de hoje é 5 características das ovelhas de Cristo. Uma terceira coisa que eu coloquei aqui, que é uma das características, nós somos ovelhas de Cristo. Amém? Se somos ovelhas de Cristo, Jesus ele é o nosso pastor. Pois também está escrito no Evangelho que o Senhor disse assim: eu sou o bom pastor. Então, se nós somos ovelhas de Cristo, é porque Cristo é o nosso pastor. E toda ovelha de Cristo é dependente dele. Você precisa entender que, como ovelha, você e eu, nós somos dependentes de Jesus. Dependente para tudo, irmãos. É necessário que entre na nossa vida o entendimento que Jesus, ele é o autor de tudo. Se Jesus sair da nossa vida, ela deixa de existir. Se Jesus não fizer parte da nossa vida, a nossa vida, ela chega ao ponto final. Porque nós somos dependentes dele. Sem ele, nada nós podemos fazer, irmãos. Você acha que sem a ajuda de Deus você respira? Você acha que sem a ajuda de Deus você se levanta da cama? Você acha que sem a ajuda de Deus você consegue se alimentar? Sem Deus nós não somos nada, irmãos. Como ovelhas do Senhor, nós somos totalmente dependentes de Deus. Tira da sua mente esse pensamento que você não precisa de ninguém, porque nós precisamos e muito de Deus. Precisamos e muito. Essa coisa de você achar que você é dono do seu nariz, você não é dono de nada, eu não sou dono de nada, eu não tenho nada. O céu e a terra pertencem ao Senhor. Tudo aqui é emprestado, irmãos. Tudo aqui é emprestado. Nós não temos nada nessa vida não, irmãos. Nem a nossa vida é nossa, porque ela é de Deus. Que se Deus colocar um ponto final, acabou. Então nós precisamos entender que nós, como ovelhas de Cristo, nós somos dependentes dele para tudo. Então, se eu sou dependente de Deus para tudo, tudo que eu fizer, eu tenho que colocar ele em primeiro lugar. Senhor, vai na frente. Senhor, abre a porta. Senhor, abençoa. Senhor, cura. Senhor, faz a obra. Senhor, liberta. Tome a direção. Coloque Deus à frente de tudo. Porque você entendeu que, como dependente, você não tem vida sem Deus. Você não respira sem Deus. Você não faz nada. A gente não sai nem desse lugar. A gente não sai nem do lugar. Se Deus falar ponto final, é ponto final. O homem pode falar que é o fim, e Deus vai lá no lugar do fim e bota a reticência. Mas se Deus falar que é o fim, é o fim. O fim do homem não é nada, porque Deus pode falar, não, é o começo.
Mas eu quero ver o homem botar o começo quando Deus falar que é o fim. Sem Deus nós não somos nada. Então, uma das características das ovelhas de Cristo é que essas ovelhas são totalmente dependentes dele. Coloca na sua cabeça que você depende de Deus para tudo, eu dependo de Deus para tudo. E sem Deus nós não somos nada. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, eu sou totalmente dependente do Senhor. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus? O tema da mensagem de hoje é 5 características das ovelhas de Cristo. E eu coloquei aqui uma 4ª característica, é que as ovelhas de Cristo, elas são humildes. Porque o próprio Senhor Jesus foi manso e humilde de todo o coração. A humildade tem que fazer parte de nós. A humildade, essa coisa de querer achar que nós somos máximo, não, e que eu prego muito, e que eu prego melhor que todo mundo, e que eu faço aquilo melhor que todo mundo. Não existe isso. O dom que a gente tem é dado por Deus. Se Deus retirar esse dom, acabou. A humildade faz parte da característica do cristão. O cristão não pode ser soberbo, arrogante, metido. A gente carrega a humildade em nós. A gente tem que ser humilde. Ser humilde, irmãos, não é, então eu sou humilde, eu tenho que ser humilde, eu não posso fazer isso, eu não posso ir em um hotel, eu não posso fazer uma viagem. Não, não é isso não. Ser humilde é você entender que você não é melhor do que ninguém, que melhor que todos é Deus, e que diante de Deus nós somos iguais. Nós somos iguais diante de Deus. É isso. Você pode ter tudo de bom e continuar sendo humilde. Você pode ter o maior patrimônio que for, pode ter a quantidade de dinheiro que for e continuar sendo humilde. Ser humilde não é a ausência do dinheiro, mas é como eu lido com ele, como eu trato ele, como eu trato as pessoas, como eu me comporto com as pessoas. E as ovelhas de Cristo, elas são humildes na sua essência. Elas são humildes. A humildade faz parte dessa característica da ovelha, porque o pastor é humilde. Que a humildade vem fazer parte de nós, irmãos. Que a humildade vem fazer parte de nós. Você pode morar em uma mansão. Eu conheço pessoas que moram em casas lindas e que são completamente humildes, que te abraçam, que te acolhem. Humildes. Eu conheço médicos que você vai olhar, você nem diz que é médico. Eu conheço pessoas, advogados, você olha, você nem diz que é humilde. E às vezes você olha para uma pessoa que não conseguiu nada mais, que é arrogante, que é metido, que quer pisar em todo mundo. Então, a humildade não está naquilo que eu tenho, mas em quem eu sou. E que a gente seja humilde de coração. Amém, irmãos? Amém? Diga assim: Senhor Jesus, que o meu coração seja humilde diante do Senhor. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. E para finalizar, o tema da mensagem de hoje é 5 características das ovelhas de Cristo. Para finalizar, eu coloquei aqui que as ovelhas de Cristo, elas são frutíferas. Ovelha gera o quê? Ovelha, ela dá fruto.
E eu posso ir além. A ovelha dá leite, e o leite você faz queijo, e faz tantas outras coisas. Dá lã, a lã você faz a roupa, faz o tecido. Como ovelhas, a gente tem que ser frutífera. Se eu te perguntasse hoje, como ovelha, qual é o fruto que você tem dado no Evangelho? Qual é o fruto que você tem dado no reino de Deus? Você pode falar de Jesus com alguém da sua família, com um amigo, com um vizinho. Você pode falar do amor de Deus com uma pessoa no meio da rua, na fila do supermercado, através da internet. Qual é o fruto que você tem dado? Porque as ovelhas, elas são frutíferas. Elas vão gerar alguma coisa. Elas vão produzir algum fruto, irmãos. Se eu sou ovelha de Jesus, em algum momento eu vou falar do amor dele para alguém. Seja para uma pessoa que está em dificuldade, para alguém que está chorando, para alguém que está sofrendo. Mas eu preciso dar frutos. Veja bem, eu pedi aos irmãos para abraçarem uns aos outros. Isso é fruto. Porque já houve dias na minha vida de eu querer um abraço e não receber. Às vezes pode parecer pouco para você, mas para quem ganha um abraço é muito. É Deus mostrando para ela o seu amor. Então que você possa dar frutos, revelando o amor de Deus para alguém. Quantas vezes eu quis ouvir uma palavra e ninguém chegou perto de mim para falar: olha, Deus te ama. Fica assim, não, Deus vai te tirar dessa. A ovelha tem que produzir frutos. O mínimo que nós podemos fazer é falar do amor de Deus, é falar o quão bom Deus tem sido para nós. Eu não sei de onde o Senhor Jesus te tirou. Talvez você tenha nascido num lar, num berço evangélico. Eu não sei quais são as dificuldades que você já enfrentou, mas eu posso te dizer que o Senhor Jesus já me tirou do fundo do poço, me tirou da depressão. Vivia chorando dia e noite, sem querer comer, se sentindo rejeitado por todos, se sentindo um lixo. E para pessoas que vivem no sofrimento, uma palavra de amor faz toda a diferença. Então, seja uma ovelha frutífera. Seja uma ovelha frutífera. Que em algum momento da sua vida você fale do amor de Jesus. Amém? Que como ovelhas a gente tem que produzir frutos. E que esse fruto seja no mínimo frutos de amor. A gente vive num mundo que está sem amor. Um mundo onde as pessoas matam por causa de nada. Onde as pessoas fazem maldade por causa de nada. Mas nós que conhecemos a Jesus, nós podemos falar um pouquinho desse amor. E esse amor vai fazer toda a diferença. Amém? O tema da mensagem de hoje foi 5 características das ovelhas de Cristo. Amém? Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.